Pessoal, a segunda modalidade de crédito que nós vamos estudar são os créditos especiais. Os créditos especiais são aqueles que vão custear despesas não previstas no orçamento. Despesas novas, despesas extra-orçamentárias. Por que extra? É uma despesa extra, uma despesa além daquelas que estavam previstas na LOA. Os créditos especiais, eles precisam ser aprovados por meio de lei específica. Então, eles não são aprovados junto com a LOA. Ou seja, não haverá um artigo na LOA dizendo que o presidente da República está autorizado a abrir créditos especiais até o valor de X. Não existe essa previsão na LOA. Essa prévia autorização, como eu disse para vocês no vídeo anterior, ela só é possível para os créditos suplementares, que se destinam a custear despesas orçamentárias, despesas previstas na LOA. Agora, os créditos especiais, eles vão custear despesas extra-orçamentárias, que deve ser entendido por vocês como despesas não previstas no orçamento. Eram despesas imprevisíveis quando a LOA foi elaborada, tá? Os créditos especiais, assim como os suplementares, eles precisam indicar, no pedido de abertura desses créditos, é preciso que o presidente indique de onde virão os recursos. De onde vai vir o recurso para abrir um determinado crédito? E as fontes de custeio dos créditos não é qualquer fonte. Não é uma coisa que será feita a partir da vontade do presidente ou daquilo que ele acha melhor. Eu acho melhor que a fonte de custeio seja tirar dinheiro daqui ou dali. Não. A lei traz um rol taxativo de fontes que podem ser usadas para a abertura dos créditos suplementares e dos créditos especiais. Onde está isso? Artigo 43, pessoal, da Lei de Finanças Públicas, a Lei 4.320 de 64. E dentre as fontes, ou melhor, vamos falar das fontes. Nós também estudaremos, na nossa próxima aula da semana que vem, falaremos um pouquinho sobre essas fontes, tá? Mas quais são elas? Superávit financeiro apurado em exercício, em balanço patrimonial do exercício anterior. Superávit, lucro, sobra de dinheiro. Então, imagine que nós estamos nós estamos em 2020. E vamos imaginar que no balanço patrimonial do ano de 2019 foi apurado que sobrou dinheiro. Foi apurado um superávit. Ou seja, nós tivemos um orçamento superavitário, ou seja, um orçamento no qual sobrou dinheiro no caixa do governo. Nós tivemos um superávit. O superávit é o oposto do déficit. O déficit é quando você gasta mais do que arrecada. Então, você tem um saldo negativo. Você tem um endividamento. Você gastou 2 trilhões e arrecadou 1,5 trilhão. Como é que você gastou 2 trilhões e arrecadou 1,5? Bom, você pegou mais 500 bilhões emprestados para custear as despesas do governo. Então, se o governo teve um superávit no ano anterior, se sobrou dinheiro no caixa, esse dinheiro que sobrou pode ser utilizado para abertura de créditos adicionais nas modalidades especial ou suplementar. É a primeira fonte. Segunda fonte, excesso de arrecadação. Muito sugestivo, né, pessoal? Muito autocompreensível. O governo pensou, fez a previsão que arrecadaria 1 bilhão por mês. Exemplo, tá? Está arrecadando 1,5, 1,5 bilhão. Ele está com excesso de arrecadação, ele está com uma arrecadação acima daquilo que ele havia previsto. Então, esse excesso de arrecadação
É óbvio que isso tem uma técnica para se mostrar esse excesso de arrecadação, o governo tem que provar que é uma tendência para os próximos meses, então ele pode usar esse excesso, que no nosso exemplo seria 500 milhões, porque ele previu arrecadar 1 bilhão por mês, está arrecadando 1,5 bilhão, então ele está arrecadando 500 milhões a mais, meio bilhão, ele pode usar esses 500 milhões como fonte para custear a abertura de créditos suplementares ou especiais. Terceira fonte de custeio, pessoal, anulação parcial ou total de despesas. Então, imagina que o governo tinha previsto realizar uma despesa e, por algum motivo, aquela despesa não será mais realizada. Por exemplo, o governo tinha previsto comprar um equipamento que vem da Alemanha e esse equipamento custaria 200 milhões de reais. Com a pandemia, a fábrica que produz é uma fábrica única no mundo, está com as suas atividades paradas, produz 2 equipamentos desses por ano, não vai poder produzir equipamento para ser vendido em 2020. Ah, mas o governo brasileiro já tinha previsto que compraria esse equipamento da Alemanha. Sim, mas essa despesa não vai poder ser realizada, porque a Alemanha não vai ter equipamento para entregar. O que ele vai fazer? Ele vai cancelar essa despesa. Quando ele cancela essa despesa, aqueles 500 milhões que estavam previstos, 200 milhões que estavam previstos para comprar esse equipamento, vão sobrar. Porque ele não vai mais gastar. Se ele não vai gastar, vai sobrar. Se vai sobrar, ele pode utilizar para quê? Ele pode utilizar para abrir créditos especiais ou créditos suplementares, porque essa é a terceira fonte de recursos para a abertura desses créditos. A quarta fonte, pessoal, é a operação de crédito. Operação de crédito é quando o governo, então, vai tomar dinheiro emprestado nas instituições financeiras. Essas instituições financeiras, elas são de 2 tipos. Instituições internas, me dá um exemplo, Rosalie? Os bancos privados, né? O Banco Itaú pode emprestar dinheiro para o governo, o Bradesco pode emprestar dinheiro para o governo. Então, as operações de crédito é quando o governo vai tomar dinheiro emprestado junto às instituições financeiras internas, aquelas que brasileiras, né? Aquelas que são instituições brasileiras que foram criadas aqui no Brasil. Os bancos brasileiros, as instituições brasileiras. E quando ele pega dinheiro com as instituições internas, as instituições brasileiras, ele aumenta a sua dívida interna. Internamente, ou seja, para as instituições brasileiras, ele deve X trilhões de reais. Ou ele pode tomar empréstimo, pode tomar dinheiro emprestado com instituições externas, com instituições internacionais, com bancos internacionais. Por exemplo, a gente tem uma instituição financeira conhecidíssima, o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O Brasil pode pegar dinheiro emprestado com o FMI? Pode. E quando ele faz isso, ele aumenta o quê? A sua dívida externa. Porque ele está indo tomar dinheiro emprestado lá fora. Ok? Então, essa é a quarta forma, ou a quarta fonte de recurso para abertura de créditos adicionais, suplementares ou créditos adicionais especiais. Temos mais fonte? Temos sim. Temos os créditos sem despesas correspondentes por veto ou rejeição. O que é isso? Imagina que o Congresso tenha incluído uma despesa no orçamento. Ele incluiu essa despesa no orçamento, então é uma despesa que não partiu do Executivo. Nós vimos que na fase de votação é permitido aos parlamentares apresentarem emendas ao projeto de lei da LOA, e essas inclusões, elas são, na verdade, inclusões de novas despesas ou alteração de despesas previstas lá. Então, imagine que algum parlamentar lá incluiu uma despesa que não foi incluída pelo Executivo. O Congresso aprova a LOA com aquela despesa incluída pelo parlamentar. Quando chega na presidência da República, o presidente fala assim: não gosto desse parlamentar, não gosto desse partido, eu vou vetar essa despesa. Beleza.
ele vetou essa despesa, ele pode vetar despesas. E essa despesa iria consumir 5 milhões do orçamento, 5 milhões das receitas. Quando o presidente veta, significa que aquela despesa não será realizada. E os 5 milhões que tinham sido aprovados para a realização daquela despesa ficam sem destino, porque a despesa não vai ser mais realizada, então vai sobrar 5 milhões. Esses 5 milhões poderão ser utilizados como fonte para abertura de crédito adicional, na modalidade suplementar ou especial. Então, essas são as 5 fontes de custeio. E é obrigado que eles indiquem de onde virão os recursos para a abertura desses créditos. Tá bom, pessoal? Então, os créditos especiais, eles servem para custear despesas extra-orçamentárias, entendidas essas como despesas não previstas no orçamento, geralmente porque eram despesas imprevisíveis, ok? No próximo vídeo, a gente vai estudar o último tipo de crédito especial, de crédito adicional, que é o crédito extraordinário. Me espera que eu já volto.